Convido os irmãos a abrir o Salmo 32. O Salmo 32. Nós vamos ler ele todo, mas eu vou trazer aqui a reflexão sobre uma parte dele. O Salmo 32, obrigado. Livramento. Livramento do quê? Livramento, se pode dizer, livramento por causa da derrota, por causa da tribulação. Livramento do quê? O Salmo 32, ele fala do livramento da cadeia, da prisão do pecado. Davi, um rei, sabia muito bem o que era ser preso e fazer prisioneiros. A vida dele era constante guerra. Ele foi o rei que trouxe paz a Israel, porque nas suas batalhas ele perdeu muitos, mas ele venceu também muitos. Então ele sabia muito bem o que era ser preso e como, ao ser livrado, deveria festejar, celebrar. E esse Salmo 32 fala da celebração, da alegria de ser livre das cadeias do pecado. Quero ler com os irmãos. Podem, por favor, abrir o Salmo 32. Se quiser projetar ele inteiro, o Salmo 32, nós vamos ler ele. E quem está sem a Bíblia para acompanhar, acompanha na projeção. Se possível. Eu vou começar lendo, aí, à medida que projeta, a gente acompanha lá. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Aquela palavra pausa, ela existe nos Salmos, mas ela é uma instrução que o salmista dá para os cantores. Os cantores, a congregação, deve parar ali naquele momento, refletir sobre o que ela cantou ou sobre o que ela ouviu. Né? Por isso que em algumas Bíblias, no caso essa que está sendo projetada, tem essa palavra pausa ou selar. Tá? De repente você está lendo na Bíblia, aparece lá selar, pausa, mas o que significa isso? Não é a mensagem, tá? É uma instrução do compositor que coloca essa instrução, para que haja uma pausa e se reflita no que cantou. Continuando. Então reconheci, portanto, que todos que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Notem de quem que ele está falando. Ele está falando de alguém que está preso pelo pecado, que precisa ser liberto pelo perdão. Então, essas águas são tribulações. Mas são tribulações que vêm sobre a vida de quem está no pecado, preso por alguma coisa do pecado. Não são tribulações por causa das coisas dessa vida, como a idade, né? A tribulação da idade, ou dificuldades de saúde, ou dificuldades naturais.
São tribulações que vêm por causa do pecado. Então ele diz, portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não atingirão. Continuando, por favor. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás da angústia e me cercarás de canções de livramento. Vamos avançar. Eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas que precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Veja só, ele compara a pessoas que vivem insistentemente no pecado como mulas, burros, que precisam de cabresto para serem guiados, porque se tirar o cabresto, eles de novo caem no pecado. Né? Então, cutuca seu irmão fala, não seja uma mula, viu? Não seja uma mula. Então o salmista diz que essas pessoas precisam realmente de algo que as guie, né? Para que elas não caiam novamente. E não seja como o cavalo burro. Agora vamos avançar, porque eles não obedecem, né? Muitas são as dores dos ímpios, mas o amor leal do Senhor envolve quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Olha só, cantem de alegria todos vocês. A vida do crente não é para viver isolada. Se o crente fosse um cantor, um artista, ele não é um artista solo. Ele é um artista que vive como um instrumentista numa orquestra. Se um instrumentista de uma orquestra quiser tocar fora da partitura, quiser tocar com movimentos que não são orquestrados, ele vai estragar a orquestra e ele vai ficar mal. A vida do crente é para ser vivida, cantada, celebrada em congregação, em comunidade. Não é uma vida isolada. Nós precisamos celebrar o Senhor em comunidade. Precisamos sim viver a nossa vida individual, do lar, da família, mas saber que nós estamos inseridos numa congregação, num grupo de crentes, e um tem que ajudar o outro, e nós temos que ajudar a todos, tá? Então ele diz, cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Vamos avançar? Acho que terminou, né? Terminou, né, André? Volta no verso 7, por favor, André. O verso 7, ele diz, tu és meu abrigo, tu me preservarás da angústia e me cercará de canções de livramento. Alguns teólogos chamam aquele período do início da humanidade, do início da vida do ser humano, de Adão, Eva, sob os olhos de Deus, de dispensação da inocência. Por que inocência? Porque o homem e a mulher, nos seus primeiros tempos junto de Deus, antes de cair no pecado, no capítulo 3 de Gênesis, eles viviam uma vida de liberdade, pois tudo o que Deus criou para eles, eles podiam experimentar. Eles poderiam desfrutar. As dores, a morte não existia ali junto deles. A tristeza não era conhecida deles. Doença não chegava sobre eles, porque as folhas da árvore da vida os mantinham vivos. No entanto, toda aquela liberdade, toda aquela pureza que eles tinham, perdeu-se quando eles decidiram viver por si só. Tomarem decisões que não eram
autorizadas por Deus, quiseram ser maior que Deus. E eles tomaram a decisão, então, de guiarem a vida deles pelos seus próprios intentos. Eles viviam junto de Deus. Deus, Senhor, seus anjos, sua criação, toda a natureza, toda a terra, o homem, a mulher, junto dele. Nada faltava. Mas um dia que esse casal resolveu viver da maneira que muitos dizem, eu sou dono da minha vida, Deus disse, apartai-vos, vocês não podem ficar na minha presença. Vocês não são mais santos, vocês não são mais puros, vocês não são mais inocentes, para longe de mim. E o homem e a mulher foram lançados para longe de Deus. E entre Deus e esse casal foi colocado um abismo, que Isaías 53 diz que pelos pecados, os pecados fazem separação entre nós e o vosso Deus. Então, lá está Deus, aqui está o homem e a mulher, cheio de si. Entre esse casal e Deus há um abismo sem fim, um abismo cheio de morte e imundícia. De tal maneira que se Adão e Eva agora querem voltar para Deus, eles não podem mais. Porque esse abismo, chamado pecado, separa. E esse casal começa a ter filhos. E esses filhos começam a nascer do lado de cá do abismo. Portanto, toda a descendência de Adão e Eva nasceu longe de Deus. E não pode voltar para Deus. A menos que Deus providencie um caminho para ele de volta. E é isso que Deus tem tentado fazer e faz, e continuará fazendo, desde que eles caíram. Deus então dá início ao plano da redenção. Ele diz para a mulher, e para a serpente, que levou a mulher a pecar, e Adão também, que a cabeça da serpente seria esmagada pelo calcanhar do descendente da mulher. O descendente da mulher, quando você começa a ler os evangelhos em Mateus e Lucas, você vai ver que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o descendente da mulher. E Jesus Cristo, ele é o único caminho que leva quem está do lado de cá do abismo para o lado de lá junto de Deus. Então, quando o Senhor quer trazer alguém de volta para Ele, Ele abre os olhos dessa pessoa para ela reconhecer que ela é pecadora, que ela não tem mérito nenhum para estar junto do Santo, junto do Todo-Poderoso, junto do Criador, junto daquele que é bom, junto daquele que é misericordioso, junto daquele que nele está toda a justiça, nele está a glória, nele está a luz, nele está a verdade, nele está a vida. Então, Deus ilumina o coração dessa pessoa e ela diz, eu sou pecador. Eu sou um pobre pecador. Eu sou um miserável. E o meu lugar é esse mesmo, longe de Deus. Porque se eu me aproximar dele, a santidade dele me consome. E o destino de todos aqueles que não olham para Deus e não veem nele o pecado, a queda, continuarão longe, separado pelo abismo, até que um dia ele seja projetado de vez nesse abismo, e lá ele encontrará o diabo, os demônios, ardendo pelos séculos dos séculos, sem fim. Ah, como é terrível. Ontem eu tomei um pouco mais de sol. Foi difícil dormir.
E olha que eu estava só um pouquinho queimado. Imagine a eternidade sendo atormentado por causa do pecado. Então, quando nós notamos essa situação nossa, o nosso coração se constrange, se desespera e quer voltar para Deus. Mas não tem como voltar sozinho. Então, o que Deus fez? Ele então se encarnou num homem semelhante a Adão em tudo, exceto no pecado. E fez com que esse homem dos céus viesse para do outro lado do abismo. O lugar desse outro homem, chamado Jesus Cristo, não era aqui. Não é aqui e não será aqui. Mas ele veio para que aqueles que aqui estão possam olhar para ele e dizer: sim, o teu sacrifício era o sacrifício que eu tinha que fazer. A tua morte, a tua dor lá na cruz era a morte, a dor que eu teria que sofrer. A espada de Deus caiu sobre Jesus Cristo, a ponto dele dizer: Pai, por que me abandonaste? É a ira de Deus caindo sobre ele, que deveria cair sobre mim. E por causa dele ter sofrido isso no lugar meu, ao olhar para ele, eu digo: sim, esse é o único sacrifício aceitável por Deus a meu favor. Então eu saio da minha posição de ficar me justificando, dizendo que não, isso eu consigo viver de uma maneira boa, santa, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, mas é pecador, está contaminado pelo pecado, nasceu longe de Deus. Mas quando essa pessoa olha e vê que aquele ser sem pecado morreu no lugar dela, a morte dele foi substitutiva, ou seja, substituiu. Quem tinha que morrer era eu. Quem morreu no meu lugar? Jesus Cristo. Quando eu reconheço que aquele sacrifício foi aceito por Deus, e eu digo: eu quero esse sacrifício para mim, pobre pecador. Então, nesse momento, Deus apaga todas as minhas transgressões, porque as transgressões que estavam sobre mim, Isaías diz, foi colocada sobre ele no madeiro. Quando eu olho que Jesus Cristo é o único meio de eu ser salvo, de voltar para a presença de Deus, nesse momento, os meus pecados caem sobre Jesus Cristo. E a espada de Deus vai sobre ele para que a ira de Deus seja satisfeita, que a justiça de Deus seja satisfeita. E Jesus Cristo, então, passa a ser o meu cordeiro, o meu sacrifício, a minha oferta para Deus. Deus recebe esse sacrifício e então apaga as minhas transgressões. E a partir de então, eu passo agora a ter direito a voltar para a presença de Deus. Aquele lugar que me prendia, o abismo que me separava de Deus, já não existe mais. Eu posso agora dizer: eu sou livre, agora eu posso viver na presença de Deus. Agora eu sei que venham tribulações que vierem, Deus me cercará e a misericórdia de Deus me assistirá. Deus enviará socorro, sustento, livramento, todos os dias da minha vida, até o dia em que eu já não precisarei mais de socorro e livramento, porque o Senhor será agora a minha habitação, o meu lugar. Quando o crente em Jesus Cristo
Enquanto estamos aqui na terra, Deus, conforme diz o Salmo 91, dá ordem aos teus anjos, para que seus anjos se acampem ao redor dele. Porque Jesus Cristo é agora o compromisso de Deus com aquela pessoa, com essa pessoa, com você, comigo. Então Deus não deixará que as cadeias do pecado que te afastavam de Deus te conservem longe de Deus. Ele enviará socorro, Ele enviará livramento, Ele enviará a você alegria no meio das tristezas, para que você continue a luta, a peleja aqui com aqueles que te cercam, que te guardam, para que um dia você volte da batalha com cânticos de vitória. Eu queria projetar aquela imagem agora, por favor. Foi uma imagem que eu peguei de um filme sobre Joana d'Arc. Aproximadamente, o Brasil não tinha nem sido descoberto. 1300, 1400, a França luta contra a Inglaterra por domínio, uma guerra de 100 anos, e uma francesa religiosa chamada Joana, ela, não dá para ver direito a imagem, ela então pede para lutar pela França, né? E ela, uma mulher, uma moça, mas ela convence o rei da França e ele envia ela para a guerra. Mas ela vai com 2 potentes guardadores. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está nesse mundo, em Jesus Cristo, está cercado pela misericórdia e pela bondade de Deus, de maneira que você irá até o fim, e lá no fim, você cantará cânticos de vitória, como o salmista diz. Ele me cerca de cânticos de vitória, porque assim você tem esse abrigo. Tu és meu abrigo, tu me preservarás da angústia e de canções de livramento. No Apocalipse capítulo 7, você vai ver que há anjos com armas que ferem a terra, com ventos que destroem todas as coisas. Eles estão prontos, eles estão com os olhos trincando de vontade de soltar a destruição. Mas um anjo diz: não, ainda não, porque aqueles que hão de ser salvos ainda não terminou. Quando terminar o número de salvos, vem a destruição, porque eu não quero perder nenhum. Deus te guardará, Deus guardará cada um, com sua misericórdia, com sua bondade, com seus anjos, até que chegue o dia em que todos cantarão e irão levados pelas mãos ao Cordeiro de Deus, cantando canções de vitória, declarando ao Senhor: Tu és o Deus meu, Tu és a minha luz, Tu és a minha salvação, Tu és o meu amado, Tu és o lírio dos vales, Tu és a minha estrela da manhã, o leão de Judá, o meu Cordeiro, o meu Salvador. Tu és tudo que eu tenho, Tu és tudo para mim. Aleluia. Esse será o dia da canção do crente. Enquanto isso, o Senhor está nos guardando para que nem um mal nos faça cair da presença dEle. O pecado não poderá mais nos afastar de Deus. O poder de Cristo na cruz nos guarda para sempre. Ele te preservará, é a promessa. Ele te preservará para que não caia, para que não tropeces em nenhuma pedra. Então você poderá ver naquele dia, como alguns reformadores dizem, na boa noite, na noite boa, né? Naquela noite onde não será mais uma noite temida, mas aquela noite que chega, que você diz: chegou o dia,
Chegou a minha hora de ver o meu Redentor, de ver aquele que eu amo, de ver aquele que me amou. Eu irei para ele. Oh, venham anjos e me levem para junto do meu amado. Nesse dia, os anjos serão como esses guardadores. Te cercarão, te guardarão e te levarão. Tu és vencedor, mais que vencedor. Agora, o teu tesouro que estava guardado é teu. Toma a coroa da vida, possui ela e vive pelos séculos dos séculos junto do seu Senhor. Cânticos de alegria. Os exércitos, depois da vitória, voltavam com cânticos de alegria. O salmista, no Salmo 32, descreve essa jornada. Preso pelo pecado, até o dia em que ele foi liberto, através do arrependimento, e pôde ser cercado de cânticos de alegria. Nós não merecemos o perdão, mas nós precisamos. E esse perdão está em Jesus Cristo. Enquanto você não se render a esse sacrifício, continuar achando que Deus tem que se moldar ao seu padrão, só o abismo será para você o final. Mas enquanto vivemos aqui, lavados e remidos pelo sangue, seremos guardados até o dia da justiça final. Então os anjos responderão, quando lá em Apocalipse 7, perguntam ao Senhor, quem são aqueles que estão chegando? Quem é aquela multidão? O anjo responderá, são os que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que Jesus Cristo comprou com teu sangue. E comprou não só um, não dois, mas povos de todas as línguas e nações, para que possam adorar, livre do pecado, livre deste mundo que turva a nossa vista, os nossos ouvidos. Por isso, quando alguém cantar ao seu lado aqui, cante mais alto que ele, para ouvir do que Jesus fez por você, do que Jesus é para você e do que Jesus será por você. Quero convidar o Guilherme para ajudar a gente a cantar. Nós vamos cantar um cântico que já cantamos agora, no início, e encerramos com esse cântico. É um cântico, como qualquer cântico de vitória dos exércitos, mas é o cântico dos crentes. É o cântico daqueles que sabem que o Jesus Cristo é digno de honra, é digno de louvor, é digno de exaltação, e que é digno de ser conhecido. Ele diz aos religiosos, aos estudiosos, vocês dizem que a vida está no obedecer às Escrituras? Sim, mas as Escrituras falam de mim. É de mim que elas falam. Ah, meu Senhor, que Ele tenha misericórdia de mim e me ajude a conhecer a Cristo. Mais que tudo, é o que eu preciso. Conhecer a Cristo, ser conhecido dEle, para que um dia, quando aquele dia chegar, eu não tenha receio de ir para um estranho, mas eu me sinta empurrado para os braços daquele que eu amo, daquele que eu tenho aprendido a reconhecer como a salvação, a justiça de Deus para mim, a vitória sobre esse mundo, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre Satanás. Aleluia. Eu ressuscitarei no último dia, se eu estiver morto, mas se não, serei arrebatado nos ares. Serei transformado. Comigo, com você, todos aqueles que amam a Jesus Cristo.
e reconhecem que Ele é o único caminho para o Pai. Ninguém vai a Deus se não for por Ele. Irmãos, vamos ficar em pé e cantem essa canção. Cante para que seu irmão te ouça. Cante para que a igreja te ouça. Cante que para os anjos te ouvirem. Cante para os demônios saberem que não tem mais poder sobre você. Porque o sangue de Jesus Cristo é que nos liberta. Deus os abençoe. No encerramento do cântico, Pastor Naldo, vem dar a bênção, por favor.